Fala galera, eu sou Rodolfo Kapler e este é o CUT. Muito mais que um programa, o CUT é um espaço de divulgação de ideias e de personalidades ligadas às artes, à cultura, ciência e tecnologia. E hoje nós estamos gravando num lugar muito legal, um lugar muito especial. Estamos aqui no Jazz Spot Café, que é o espaço da agência Neurônio Adicional aqui em Piracicaba, um lugar muito bacana. Já agradeço de antemão ao Matheus pela concessão do espaço. E hoje nós vamos conversar com o professor Rogério Tineu, que é doutor em Ciências Sociais pela PUC São Paulo e também é um dos coordenadores do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo, famoso Labo. E é com grande alegria que nós vamos conversar com o professor Rogério. É uma alegria recebê-lo aqui no CUT. Eu também fico muito feliz de estar aqui com você. Aceitei o convite de pronto. É um prazer estar aqui com você e nessa cidade maravilhosa que é Piracicaba. Muito legal. Professor Rogério, eu quero começar a nossa conversa, o nosso bate-papo, checando aí o seu nível de conhecimento da nossa cidade, né? Aqui é o canal de Piracicaba. Já conhecia Piracicaba? Já tinha vindo para cá? Eu vim para Piracicaba poucas vezes. Tenho família aqui em Limeira, né? Estou muito acostumado com o clima da região por causa de Limeira. Mas Piracicaba eu vim aqui algumas vezes. Acho que a primeira vez foi nos anos 80, depois nos anos 90 pelo Sebrae, que eu trabalhava no Sebrae. Eu acho que nos anos 2000 eu também vim uma única vez. Depois fiquei um longo tempo, talvez 15 anos sem vir, e hoje estou aqui com vocês. Que legal. E tem alguma coisa assim que o senhor mais gosta aqui na nossa cidade? Eu sempre tive uma grande admiração pela Exalc. Que legal. Quando eu prestei vestibular nos anos 80, eu prestei para a Exalc, agronomia. Queria estudar aqui, então. Queria estudar aqui. Mas aí o destino mandou para outras questões e depois eu acabei voltando para São Paulo e me formei em economia em São Paulo. Aí eu toda a carreira acadêmica em São Paulo. Que legal. Professor Rogério Tineu, para quem está acompanhando a gente, é alguém que tem desenvolvido uma grande produção acadêmica e também ele tem pesquisado aí alguns temas, né, feito uma intersecção de temas como cultura, também o mundo digital, né? E isso desemboca no tema das redes sociais, né, das Big Tech, das grandes empresas de tecnologia do Vale do Silício. E esse é um tema muito importante, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, né? E eu queria já começar perguntando aqui para o professor. As redes sociais, elas estão destruindo a natureza humana? Não, eu não vejo por aí, porque é o seguinte, eu vou pegar um ponto que eu acho interessante, que inclusive eu toquei isso no meu mestrado, lá na USP já há mais de 20 anos, que eu discuti justamente o meu mestrado, a questão dos boatos, dos rumores. Então, desde que o homem é homem, desde que as pessoas vivem em sociedade, desde lá das cavernas, já existia lá o fuxico, o futrico, o boato. Então, existe um boato muito interessante que até recentemente estava ainda na memória, talvez esteja na memória das pessoas, que eu não vou falar aqui a empresa porque eu acho sacanagem, mas que uma empresa de hambúrguer, que fazia hambúrguer com minhoxu e tal. Né? Isso ficou durante um bom tempo, mesmo sem internet, mesmo sem as redes sociais. E só a origem disso foi um experimento feito em laboratório dentro de uma universidade nos Estados Unidos, em que o professor, né, justamente para testar essas redes sem fios, esse diz-que-me-disse, o boato, ele faz uma atividade controlada em laboratório, né, com as pessoas, uma pesquisa, onde ele sugere determinada esse assunto, que o hambúrguer seria feito com minhoxu, tal, não sei o quê. Cara, dentro da universidade, um ambiente controlado, pesquisa, e aquilo vaza. E vaza para o mundo. Né? Olha que loucura. Né? Tem uma série de exemplos nesse sentido. Mas por que eu estou falando isso? A internet e, fundamentalmente, as redes digitais, que são redes sociais, porém digitais, elas potencializam o rumor, potencializam o boato. E aí vem o fake news. Então, essa fake news que a gente chama, nessa falsa notícia, enfim, falsa novidade, ela se torna potencializada quando alguém, seja o interesse que for, para o bem ou para o mal, né, ele causa dúvida, ele produz a dúvida.
quando ele produz a dúvida e ele atinge milhares, milhões de pessoas, ou se for numa pequena cidade, ele produz a dúvida, essa dúvida vai gerar lá na frente um boato, um rumor, um diz que me disse, ou até mesmo uma notícia falsa, seja ela qual for. Isso pode acabar... Fake news, né? Fake news. Isso pode acabar com reputação, com reputações. Ou ao contrário, pode potencializar determinadas reputações. Então, essa que é uma questão... Tem acontecido muito, né? Exato. Então, assim, a gente não pode demonificar, não devemos demonificar a internet, as redes digitais. Essa não é a questão. A questão é a gente conseguir compreender isso. É um processo de educação digital. Ao mesmo tempo que eu vejo, e pela minha experiência, eu percebo que muitas pessoas não percebem que elas estão em espaços privados, porque as redes digitais são espaços privados, não são espaços públicos. A gente pode ser um espaço coletivo, ele não é público, mas é um espaço privado, tem uma empresa lá, e a gente tem que dar o aceite, tem que dar o de acordo com a gente assina ali. Tem regras ali. Agora, me parece, tirando o Telegram, que não tem regra nenhuma, né, mas se a gente pegar as redes digitais de forma geral, tem um aceite, a gente concorda com as normas que lá estão. Portanto, é um espaço privado. Mas nesse tempo de pandemia, as redes sociais não se tornaram espaços públicos, novos espaços públicos, porque ali as pessoas estão ali... Não é público, é coletivo, não é público, é coletivo. Diferente. Mas tem uma normativa, é como o shopping center. O shopping center ele é um espaço coletivo, porém é privado. Né? Então as redes digitais ela é privada. A gente tem regras para entrar ali e para se manter ali. O que me parece é que existe uma leniência, e aqui no Brasil em particular, como nós somos brasileiros e é o povo do jeitinho, a gente dá escamoteia, dá um jeitinho aqui, um acolá, e não é nem questões ilegais, mas é o famoso jeitinho. E, fundamentalmente, pelas pesquisas a gente percebe claramente que, se a gente pegar no campo político, mas em várias áreas, mas no campo político é muito interessante como tem políticos no Brasil que existe um método, desenvolveram um método muito interessante, que é provocar a dúvida, provocar deixar no ar as questões, a dubiedade. Então, mas o senhor acha então prudente essa política de banimento por exemplo, Trump foi banido do Twitter? Sim. Quebrou as regras. Quebrou as regras, quebrou a lei. Por ser um espaço coletivo, mas tem de regras. ordem privada. Sim. Tanto é que ele quis, junto com alguns investidores, montar a própria rede dele, não era isso? A rede digital dele, ele, Trump, né? Sim. Não foi para frente. Né? Então, porque o espaço em sociedade, a vida em sociedade, ou as redes sociais do mundão aqui, tem um monte de regras também. Sim, você não pode... A gente está gravando aqui, né? No estúdio, já vou até falar aqui nesse espaço maravilhoso, né? Da agência Neurônio, adicional aqui em Piracicaba. Até agradeço o Matheus por nos conceder aqui o espaço. Aqui é um lugar privado, eu não posso chegar aqui e sair fazendo o que eu quero, né? Exato. Por mais cordial que o Matheus seja e foi com a gente não pode aqui colocar o pé em cima do sofá, não posso aqui, não. Então, essa cordialidade, essa vida em sociedade, aí sim, que quando a gente sai do mundo de verdade e vai, as redes digitais também são de verdade, mas ali as pessoas, elas se camuflam, eu acho que elas estão ilesas, ou elas são inalcançáveis. Então, eu acho que existe esse sentimento. Como se elas escondessem atrás de um avatar, né? Isso, como se fosse um avatar. Bem por aí. E essas pessoas, elas acreditam que elas estão imunes, né? Elas não, a lei não chega até elas. Então a sua perspectiva em relação às redes sociais é que elas não têm destruído a natureza humana, elas não têm adoecido o ser humano. Eu acho que a gente está vivendo um momento de transição nas redes sociais, que passa por essa questão da educação digital. Então, esse momento que a gente está vendo no Brasil, que nos causa angústia, ou causa angústia para muitas pessoas, né, vai passar. E é um momento de transição, porque as coisas estão ficando muito claras. E as pessoas vão criando, vou usar um termo do momento, que nós estamos criando anticorpos a esses virais, né, nas redes digitais. Então, a gente está vivendo um processo de aprendizagem. Vai demorar um tempo? Vai, não sei quanto tempo, não tenho bola de cristal. Mas eu vejo que a gente está vivendo
um processo de transição. A gente tem que lembrar o seguinte, que banda larga aqui no Brasil, com a banda larga a gente pode falar aí sim de de popularização não da internet, mas talvez uma popularização maior da internet, tem 15 anos banda larga, 16 anos. Sim. Né? E com a banda larga, ao invés, o indivíduo que era passivo, né, com o advento da banda larga, ele torna-se produtor de conteúdo, ele pode subir textos e em seguida ele pode produzir vídeos, como está sendo feito aqui, né? Sim. E subir esse material, produzir material de boa qualidade ou de qualidade caseira, não importa. Sim. Ele tem essa capacidade de subir, tem um poder muito grande. Isso gera uma quantidade de informações, né, até uma saturação de informações nessas redes digitais. Então, e me parece que com essa saturação, né, e todo mundo querendo produzir e todo mundo querendo aparecer, num dado momento, ou já deve estar acontecendo isso, as pessoas já estão conseguindo separar o joio do trigo. Aquela é uma produção bacana, decente, tem qualidade, tem credibilidade. Essa outra aqui é entretenimento, essa daqui tem conteúdo. Aquele cara ali não é por ali. Eu não quero discurso de ódio, eu não preciso ter discurso de ódio. Porém, a gente vê que o discurso de ódio acabou valendo muito no Brasil, recentemente, nos últimos 10 anos, 15 anos. Mas esse discurso de ódio já existia antes. Sim, né? Sempre existiu, né? Sempre existiu. O racismo, a homofobia, né? Misoginia e por aí vai. Então a gente tem... Talvez não tinha tanta ressonância. Sim. Com as redes sociais. Ela catalisa. Potencializa, catalisa e potencializa. Né? Então, acho que nós estamos num momento de saturação. Não sei, a gente chegou no pico dessa saturação. A gente está saturado. E com essa saturação as pessoas vão aprendendo. Né? E agora, eu aproveito para fazer uma provocação. Né? E já vou introduzir um tema que está correlacionado. Né? Eu perguntei das redes sociais, mas vamos falar um pouco das grandes empresas de tecnologia, as Big Tech. Eu vou trazer aqui uma provocação, me lembro aqui, né? Inclusive foi uma bibliografia que o senhor me indicou para o grupo de pesquisa lá, da qual a gente faz parte. Né? Eu vou evocar aqui o pensador Morozov, né? Bielorrusso, que ele diz o seguinte, né? No livro Big Tech, ele fala que nós estamos como cercados por uma como se fosse como posso dizer, uma cerca de arame farpado invisível, né? Que é o controle dessas grandes empresas de tecnologia. Então elas nos controlam. Aí eu menciono aqui, para aprofundar essa provocação, a Shoshana Zuboff, né? Que é uma professora lá de Harvard, escreveu um livro muito legal, que eu gostei muito, que é o Capitalismo de Vigilância. Que ela diz que nós estamos vencendo hoje um novo tipo de capitalismo, que está relacionado com a vigilância mesmo, né? Essas grandes empresas estão ali pegando os nossos dados e elas sabem tudo sobre nós. Sabe o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer e mais, elas estão prevendo o nosso comportamento. Aliás, deixa eu desligar meu celular porque ele deve estar escutando. E esse superávit comportamental virou produto. Então eles não querem mais saber dos dados, eles querem saber os dados pelos dados, eles querem saber da previsão. A previsão comportamental, o que eu vou comprar, o que eu posso comprar. E estão vendendo. Então, ela diz que, aí vai a provocação, ela diz que assim como o capitalismo industrial, né, explodiu no século XIX, ele destruiu a natureza mesmo, né? O capitalismo de vigilância está destruindo a natureza humana. E eu quero perguntar se você concorda, professor, com essas afirmações aí. Então, mas a gente está mesmo diante de um arame farpado, de uma cerca de arame farpado invisível. Que é a famosa algoritmização da vida, né? Isso não estaria destruindo, então, afetando mas tá. a gente? Sim, nos afeta. Cria angústia. Nós nunca tomamos tanto remédio de tarja preta. E não é por causa da pandemia, esse fenômeno já era antes. O Brasil é o segundo terceiro maior consumidor de tarja preta no mundo. Né? Então, mas assim, insisto, a internet ela catalisa e potencializa. E aí insisto na questão do processo de aprendizagem. Porque se eu não acreditar nisso, eu largo minha carreira de docente e professor. Porque as pessoas aprendem. Né? Vai ter um custo muito alto? Está tendo um custo muito alto? Sim, infelizmente. Porém, essa questão da previsibilidade por intermédio dos algoritmos, isso já era feito antes.
mas num patamar muito pequeno. As pesquisas de intenção, as pesquisas publicitárias, isso já tinha um norte. É que agora a coisa acontece nesse exato instante. E aí as curvas de tendência, elas são muito mais precisas. Mas antigamente as pessoas sabiam que elas estavam participando ali, né, de um processo de checagem e tal, entrevistas. Sim. Hoje não, nas redes sociais a gente está lá, né? Você não sabe o que está acontecendo. Mas assim, já tem muitas pessoas que brincam, né? Eu brinco mesmo. Né? Eu fico curtindo coisas que eu normalmente não curtiria. Entendeu? Justamente para despistar o algoritmo. Mas enfim. Essa é uma boa dica, então? Vira uma brincadeira. Né? O único problema é alguém for lá pegar o meu perfil, pegar os dados, enfim, internos, e verificar, pô, o cara curte isso, curte aquilo, mas o cara é louco, né? Enfim, entendeu? Mas é um pouco dessa brincadeira. Mas enfim, eu sei que nem todo mundo faz isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, já existe uma coisa, a moda já existe há muito tempo. O que eu vejo é que os modismos, e as redes sociais elas são profícuas nisso, as redes digitais são profícuas, de gerar, fazer com que o modismo, não falando nem de moda, falando do modismo, né? É cada vez mais efêmero. Né? Essa ideia do fast fashion, né? Toda semana tem uma vitrine nova na loja. Então, e as redes sociais, elas mostram justamente esse comportamento. Então, quem está nas redes digitais, ela quer sempre, essas pessoas querem sempre novidade. Então, por isso que toda hora surge um novo cantor daqui ou dali, uma dupla sertaneja daqui ou dali. Alguém que sai do TikTok. Alguém que sai dos TikTokers. Então, por quê? Essa massa, né, que está consumindo bens simbólicos, né, elas precisam de novidade o tempo todo. Hoje você falou assim para mim, professor, traz aí um livro para indicar. Eu pensei, podia trazer algo de agora, mas eu voltei lá num grande filósofo, que é o Jean Baudrillard, já falecido, falei, vou levar um livro, que o que eu sempre falo para os alunos e para as pessoas, assim, a gente precisa do fundamental. Quando eu tenho as bases, eu tenho um fundamento, e eu aprendi isso jogando vôlei, jogando futebol. Quando a gente vai jogar futebol, você tem que treinar fundamento. Vai jogar vôlei? Fundamento. Basquete, fundamento. Então, nos falta, eu vejo, para isso aqui funcionar de forma correta e crítica e analítica, os fundamentos, são os clássicos. Lê os clássicos. Lê os grandes caras, as grandes escritoras, os grandes escritores. Seja na área que for, não importa. Né? Isso nos exercita. Se a gente fica só naquilo que é supérfluo, naquilo que é superficial, naquilo que é novo, naquilo que é novo, e essa palavra novo, novidade, é extremamente... ganha novos significados. Exato. Estou metendo uma redundância aqui. A publicidade usa o tempo todo, né, de hoje. É o novo, a novidade, né? Como se fosse novo, como se fosse novidade. Não é, na realidade... E como se o novo fosse essencialmente bom, né? É o melhor. Né? Então, isso que é muito interessante. É como a palavra evolução lá do Darwin, né? Quem evolui não é necessariamente o melhor, é aquele que se adapta. Então, essa confusão semântica, eu digo até para você que é proposital. Normalmente aquele que se adapta eu vou entrar numa questão. Aquele que se adapta, às vezes ele se adapta usando meios não muito ortodoxos. Né? Ortodoxos. Então essas questões são interessantes. Né? Mas voltando à novidade, as pessoas são movidas à novidade. E que novidade que é essa? É uma novidade efêmera. Então a efeméride, as efemeridades estão aí no dia a dia. E as pessoas querem cada vez mais essas efemérides. Para preencher, não. É para ficar na superfície. É um verniz apenas. Agora, quando a gente está pleno, a gente está repleto, melhor dizendo, de conteúdo, de conhecimento, a gente compreende isso. E não é para julgar isso. Né? Não é fazer julgamento, demonificar. Eu acho besteira deusificar e demonificar. Eu acho esse paradoxo muito bobo. Né? Infelizmente, que é a polarização, que é o discurso, enfim, todas essas coisas que a gente vê, que não é só na política, nas redes digitais. Mas tem um outro lado disso daí, dessa intensividade, essa novidade intensa, né, do efêmero, desse fast fashion, que está gerando
está gerando muitas empresas, muitos negócios, muitos empregos. Está fazendo a economia... A economia criativa está girando. Né? Então eu quero dar uma aqui de Alice, né? Ou de Poliana, e achar que isso é importante. Mas mesmo porque esses produtores de conteúdo, me parece também que chegam a determinado momento, ou já está chegando a determinado momento, que eles também têm um crivo racional, crítico, né? De produzir boas coisas. Sim, é verdade. Com qualidade. Né? Então, e a questão da produção. Você vai ter o indivíduo que produz, fabrica, né? Para a economia industrial, o cara que fabrica lá um produto qualquer, lá de plástico, né? De qualquer maneira, e tem aquele que vai produzir um recipiente de plástico, né? Com plástico reciclável, que não polui, sei lá, sabe, cheio das tecnologias. Então, acho que tem para todo mundo. E o que a gente está descobrindo nesses últimos anos é que tem muito lixo na internet, mas tem muito luxo, mas tem muito conhecimento. Então, a gente tem que sopesar isso e não demonificar simplesmente ou deusificar simplesmente. Mas assim, voltando à questão da provocação, né? Vamos lá. Voltando à questão eu tentei fugir, mas vamos lá. A questão da provocação, essa vigilância que as grandes empresas de tecnologia elas impõem, né, sobre nós, usuários, isso não está gerando, não está destruindo a natureza humana. E eu até vou mencionar, né, esse livro da Capitalismo de Vigilância, que ela diz assim que são duas coisas assim que têm sido tiradas dos seres humanos, né, dos usuários das redes sociais, enfim, da internet, que é a capacidade de prospecção, de pensar, de projetar o futuro. Sim. E a capacidade de santuário, que é aquela coisa de você ficar tranquilo, curtir o momento, né? Tudo você tem que tirar uma foto. Você tá esses dias eu tava viajando, vi um jovem, o cara ficava lá toda hora. Eu falei, o cara não sai dali, né? Tirando foto. O cara não tava curtindo aquela paisagem maravilhosa. Sim. Então a gente não consegue experiencializar o momento, né? Você tá tomando um café, batendo um papo, você tá ali toda hora, tira uma foto aqui, tira uma foto ali. Então essa coisa do santuário também, eu achei muito interessante que ela usa isso, né? Que essa capacidade de santuário vai se perdendo, né? Talvez seja aí, pelo menos a tese dela, que sejam esses os aspectos que vão modificando a natureza humana. Então, mas esses indivíduos estão produzindo conteúdo, eu estou produzindo informações e o algoritmo está capturando isso. Esse fenômeno não está somente nas gerações mais novas. Isso já contaminou, entre aspas, a geração, inclusive a minha geração. É transgeracional. Eu estava agora para pegar o ônibus para vir para cá, na rodoviária lá de São Paulo, na Tietê, e tinha um rapaz um pouco mais novo do que eu também fazendo selfie lá, tal, e dando risada. Eu dei uma olhadinha assim de rabo de olho e ele até ficou meio sem graça. Mas se fosse uma garota de 18, 17, 20, 25, eu não estaria nem... Eu olhei, não foi nem por reparar, mas... Né, entendi. Não estaria nem aí, porque isso se tornou lugar comum. A grande questão é o seguinte, há uma permissividade. Então, nós temos toda uma geração, talvez está aí já com seus 30 anos, essa geração está chegando agora, muito mais permissiva e quer mostrar que não tem vida privada, ou quer mostrar o que lhe é privado, entre aspas, porque virou público, né? Não é mais privado. Então, existe uma permissividade maior. Então, e não tem o culto ao privado. Que é uma coisa muito importante. Que é o sagrado. Que é o sagrado, o santuário, né? A minha casa é sagrada. Legal, que é o santuário que ela diz. É o santuário, exatamente. Sim. A minha casa é sagrada. É um espaço sagrado. Entra na minha casa quem eu quero. Só que em torno dessa permissividade, porque as pessoas têm que postar tanto conteúdo, só que essas pessoas não produzem conteúdo. Elas têm que mostrar o quê? O seu cotidiano. Entendi, é verdade. Ou ainda elas... Essas pessoas normalmente têm as suas referências, né, nas redes sociais. Ela segue um cara que é do YouTube, então esse cara faz vídeos, ou segue um cantor que está cantando. Tem uma estética. Um cara que está produzindo coisas, né? Ou sei lá, um escritor, um cara que... Aí de repente ela fala, nossa, mas o que eu produzo? Nada, né? Então eu tenho que fazer, eu tenho que produzir alguma coisa. E o que eu vou produzir? Eu vou tirar foto de mim mesmo, vou fazer a selfie, então, eu vou fazer a belfie, né? Sim, a belfie. A belfie, né? A selfie do bumbum. Eu vou fazer, eu tenho que postar alguma coisa, postar o prato de comida, é verdade. E nesse afã de fazer essas coisas, elas vão perdendo o santuário. A aura mesmo, né? E é interessante que eu conheço algumas pessoas,
pessoas comuns, que elas, inclusive, elas cenarizam. Elas moram numa casa comum e produzem um cenário, porque existe um enquadramento. Sim. Não é? Sim. Tanto é que aqui nós não estamos num cenário. Sim. Aqui, né? Não. Mas poderia muito bem produzir esse cenário. Sim. E essas pessoas levam essas técnicas, tem uma técnica, né? Essas pessoas levam essas técnicas de cenário, essas técnicas de iluminação. Sim, é verdade. Para dentro das suas próprias casas, ou dos seus espaços, e elas cenarizam e fazem lá um pedacinho. Fica muito bonito. Fica muito bonito. Muito elegante. Exatamente. Né? Então, essa é uma questão. Eu ouvi falar de jovens, né, de gente que tira, meninas principalmente, né, que tiram fotos, pega um look, tira foto. Sim. E posta, mas na verdade ela não saiu, não foi para lugar nenhum. Não, ela pega vários looks numa praia, por exemplo. Exato. Exatamente. Vários looks e muda. Tira as fotos, depois vai postando. Aí depois você vai olhar, você vê assim que a posição do sol é mais ou menos a mesma. A luz... Como se ela estivesse frequentando lugar, né? Lugares novos e tal. Né? É muito interessante isso, né? Então há essa produção, né, de uma vida irreal. Isso claro que tem pessoas que realmente usam isso como denúncia. Então o indivíduo mora lá na favela, na comunidade, ele mostra o cotidiano dele para as outras pessoas que estão em outras bolhas, para ver como que aquela vida é dura, é difícil, mas é uma vida digna. Isso tem uma importância, né? Muito grande, né? Muito grande, muito grande. Eu estou tentando sempre colocar o Então talvez, olha, a gente pode aqui o negócio é aberto, viu, o papo, né? Talvez o funk, esse estilo musical, né? Antes tinha o rap, né? O rap ainda existe, mas o funk é muito forte nas periferias de São Paulo, né? Talvez o funk tenha até um aspecto positivo aí, nessa explosão, sim, né? Que é realmente mostrar a realidade, né? Não sei se você concorda. Sim, mostrar a realidade, que existe uma periferia, existe... Não, né? existe uma mulher subjugada, também, que apanha, sim, que não tem oportunidade. E essa mulher, como foi o movimento do hip hop e do rap nos anos 80, né? O rock nacional dos anos 80 se denunciava a ditadura, o autoritarismo, né? O rap, ele vai também, de uma certa maneira, fazer essa abordagem, uma abordagem muito mais social. Né? É só pegar os Racionais aí, né? Negro Drama e por aí vai. E só que a gente vai chegar mais recentemente, na última década e meia, a gente vai pegar aquilo que a gente chama de funk carioca. Então, muitas meninas, que na época eram meninas, né? Elas estão no meio da favela, né, da comunidade, elas surgem dali e a maneira que elas têm de denunciar ou de mostrar a sua triste realidade, porque é uma mulher negra, uma mulher obesa, enfim, não importa. Objetificada. Ela fala assim, eu vou denunciar. E aí, para chamar a atenção, ela usa uma estética específica. E essa estética, inclusive, está nos textos, nas palavras utilizadas, que é para chocar mesmo. Como o movimento punk dos anos 70, final dos anos 70 e comecinho dos anos 80 aqui no Brasil, também usava todo um jargão, um estilo de colocar alfinete, a roupa rasgada, a forma de se vestir, de abordar, também com uma forma de revolta. Então, claro que aí o que acaba acontecendo tem a patrulha, né? Patrulha da moral e dos bons costumes, que vão dizer, olha que absurdo. Mas os outros movimentos jovens já faziam isso décadas antes, que é para chocar. Né? Ao chocar, você chama atenção. Só que a gente sai do campo social, de denúncia da mulher, né, do gay, enfim, a gente sai desses grupos. Quando a gente pega a grande população, a grande massa, essas pessoas vão se utilizar, pessoas comuns vão se utilizar do mesmo modus operandi, se eu posso chamar assim. Então, para eu ser famoso nas redes sociais, para ter um monte de curtidas, um monte de seguidores, eu preciso chocar. E aí se torna, entre aspas, eu não gosto de ficar rotulando, mas vira um rebelde sem causa. Então, para eu chamar a atenção, eu preciso chocar. Então, aquilo que é legítimo no movimento hip hop, no rap, no funk como movimento, né, de periferia, ou no punk lá atrás, o que seria legítimo, né, vai sendo deslegitimado, né, por essas pessoas que só querem chamar a atenção, que fica na superficialidade. Então, eu vejo um pouco esse movimento. Então, há um desgaste. Há um desgaste desse modelo.
Então, por isso que eu falo que, para mim, esse modelo já está chegando a um desgaste. Já está chegando. Está chegando, eu acho que está, não sei quanto mais tempo, mas alguma coisa nova vai surgir. Sempre. Ou tem que surgir, né? Sempre. São ciclos, algo né? Algo novo. Exato, né? E esse modelo vai ser suplantado. Agora eu queria, professor, introduzir um tema que está também aí. Mas só para não deixar só para não deixar sem resposta, Sim. O controle existe, claro. Sim. Porque se é uma questão de determinação, se o algoritmo percebe que existe uma tendência, a empresa vai lá, os desenvolvedores de produtos vão lá, eles desenham produtos específicos para atender aquela tendência. Claro, isso existe. Só que isso, repito, isso é cada vez mais rápido. Né? Cabe a nós, né, como sociedade, como indivíduos, a gente compreender esses fenômenos. Né, e divulgar, e falar, e discutir. E procurar fugir desse controle tentar fugir também, o máximo possível. Né? Todos nós somos controlados de uma certa maneira. Sim, é verdade. Mas desculpe, eu te cortei. Não, a gente tem que dar um jeito de fugir um pouco do controle, né? Sim. Eu acho que um método muito importante é a gente cuidar da nossa privacidade, né? Tentar cuidar, né? Tentar valorizar esse tempo aí, vou usar a linguagem lá da Zuboff, né? O santuário, né? Meu tempo comigo mesmo. Acho que é uma forma aí para quem está acompanhando também. Vamos falar um pouco sobre cancelamento, cultura do cancelamento na internet. Isso está em alta, né? A gente vê isso acontecer muito. A pessoa faz alguma coisa que o público julga que não é legal ou que é antiético, imoral, sei lá. E aí essa pessoa simplesmente ela é linchada, né? Ela é cancelada, linchada, depois cancelada ali nas plataformas digitais, nas redes sociais, enfim. Eu quero te perguntar o seguinte, isso não seria, esse tipo de comportamento não seria uma forma de progressismo neoliberal? Esse é o termo lá da Nancy Fraser, né? Sim. O progressismo neoliberal. Não seria um progressismo neoliberal? Está em alta isso? Isso é um fetiche do capitalismo? Acho que é um fetiche, né? Acho que é legal essa palavra fetiche do capital. Mas o que eu percebo é o seguinte: as pessoas elas não aprendem com os outros. Então, veja, as redes digitais elas são derivadas da vida real. Então, se o indivíduo ele vive em bolha, ele é um indivíduo branco, de classe média, que sempre estudou colégios bons, ele nunca... Eu vou usar outra figura aqui. Ele não sabe distinguir o excremento do cavalo de vaca. Né? Sim. Ele não sabe fazer essas distinções, porque ele vive só naquela bolha. E ele não tem, portanto, um vocabulário para lidar com outros grupos. Enquanto ele está no seu gueto, no seu grupo, na vida real, beleza. Só que quando ele ganha a massa, ele ganha um monte de seguidores, né, ele vai usar... Eu não estou justificando racismo, nem homofobia, nada. Não estou justificando nada. Não está nem fazendo menção ao episódio. Nem ao episódio. Só que para essas pessoas quererem falar sobre diversos assuntos, elas precisam ter uma ética muito rígida, muito forte, e um conhecimento muito grande. Então, se eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu vou estudar, eu pergunto. Sim. Né? Então, eu não preciso... ao invés de nós falarmos aqui sobre o mundo gay, sim, traz um gay e conversa com ele. Né? Não, sabe, sobre o universo feminino, traz uma mulher e discute. Então, ao invés de falar sobre, falar com. Então, isso é aprendizagem. Né? A gente tem que baixar a nossa bola, colocar a sandalinha da humildade e falar assim, eu não sei tudo. Né? E se eu vou a público, eu tenho que escolher o meu vocabulário, escolher muito bem o meu vocabulário e da maneira como eu vou me dirigir a esse grande público. Sim. Então, eu mesmo estou falando com você, estou bem à vontade, mas eu fico escolhendo as palavras e coloco entre aspas, ou usei agora... Porque a gente está na internet, sim, né? De repente alguém pode pegar esse vídeo aí, agora, fazer um corte... Exato. Né? Não é? Enfim, a edição está aí, os caras editam. Só que aí se confunde que aí você tem um humorista, né? Que faz piada. Faz piada, enfim, tem de tudo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quem quer se dirigir a um grande público, tem milhões de seguidores, seja lá o que for, tem que tomar muito cuidado. Isso é a questão do bom comunicador. Né? Voltando um pouquinho atrás, o que eu falei que as pessoas só querem like, então elas querem causar na internet. Né? E aí a questão do cancelamento vai se dar de duas maneiras, que eu vejo, pelo menos, né? Existem outras formas, mas tem esse indivíduo
que ele quer causar, ele quer para ter um monte de like, um monte de curtida e tal. Mas tem esse indivíduo que ele tem um grande público, ele quer se meter em assuntos que ele não tem, que ele não domina. Não tem condições nenhuma de não tem falar. nem vocabulário para isso. Sim, sim. Né? Ele não tem nem conhecimento. Então, agora, esse indivíduo que é um influencer, um youtuber, qual que é o problema dele chamar? Se você quer discutir aquele tema, chama alguém para conversar com ele. Sim. Né? Não, eu também, aqui a gente tem liberdade. Eu acho que ele fala, eu mencionei o cara, Sim. o cara fala um monte de besteira. Eu não conheço, então. Não, eu assisto lá para ele falar um monte de besteira. Mas a questão não é essa, eu só usei como exemplo, né? Porque será que essa cultura do cancelamento e tal, porque normalmente a maioria das pessoas que cancelam, pessoas que falam algumas coisas, obviamente que tem discurso de ódio e discurso ofensivo. Mas às vezes não é um discurso de ódio nem ofensivo. Sim. Alguém fala alguma coisa, aí esses caras, essas pessoas aí, esses jovens e tal, ditos progressistas, até usei o progressismo neoliberal, porque é uma forma, o cara quer mostrar que ele é progressista que e tal. Descolado. É, descolado e tal, né? Mas no fundo ele tá pouco se lixando para as crianças que estão fora da escola, para a galera que tá passando fome, ele tá preocupado com o iPhone dele, né? Então eu vejo muito isso, né? Talvez a gente vê essa tendência aí, né? Do cancelamento, né? As pessoas se acham moralmente superiores a quem elas cancelam. Então, mas aí a gente está falando pelo ponto de vista do emissor, né? Sim. Mas tem a audiência. Então, todo emissor ele tem que entender quem é a sua audiência, né? E afinar essa comunicação. Claro que do outro lado, a audiência ela é múltipla, é diversa. E por mais que esse emissor, né, ele tente se colocar de uma maneira correta, mesmo assim, como é muito diverso, o público vai encontrar alguns problemas na fala desse indivíduo. Como pessoas que vão nos assistir vão encontrar problemas. A questão toda que eu vejo é que nós aprendemos uns com os outros. A cultura do cancelamento, eu vejo, ou do banimento, né? Que era comum o banimento lá nas sociedades clássicas, até não há muito tempo. Que é o né? termo que eu usei. Você bane um nacional, você arranca do indivíduo a sua nacionalidade, enfim. Mas o indivíduo está nas redes digitais e tem que ter um comportamento ali. Não é terra de ninguém, sim. Voltando ao que eu tinha falado anteriormente. Sim, sim. Mas e o que acaba acontecendo? Quando o indivíduo ele fala assim, eu não gostei do que o Rodolfo falou, eu vou cancelá-lo, de forma individual. Vou lá e não sigo mais o Rodolfo lá no Instagram. Então ele está fazendo isso porque ele não... Eu fiz isso recentemente com o Eric Clapton, que é um cara da minha geração que é um anti-vax, está falando um monte de besteira, eu fui lá e deixei de seguir. Sim. Infelizmente, com dor no coração. Adoro o Eric Clapton, sim. Entendeu? O cara que representa muito a minha formação musical. Mas não dá para seguir um cara... Que é antivacina. Que é antivacina. Né? Então, mas eu estou falando isso, fazendo isso... É uma questão ética. Ética. Eu estou fazendo isso de forma solitária. Eu não tenho nenhum movimento. Mas esses movimentos de cancelamento ou de boicote já existiam antes das redes sociais. Sim, sim. Aquelas redes sociais voltando, elas... Sim. Tem o linchamento, né? Que aconteceu na Idade Média, né? Sim. O cara era linchado lá, uma massa de pessoas se uniam e queriam aplicar justiça, né? Eu insisto no negócio eu achei demais esse termo, me deparei com ele há pouco tempo, né? Do progressismo neoliberal, porque é o seguinte, o que eu quero te perguntar novamente é isso. Não seria, isso aí não é não dá ibope você agir dessa forma, por exemplo, vamos banir, vamos, uma coisa é você parar de seguir alguém, mas sim. Vamos cancelar aquele cara. Fazer um movimento. Aquele cara porque ele falou uma coisa que chocou a gente, né? Vamos todo mundo parar de segui-lo. Isso aí não é uma coisa que gira dinheiro, que faz não é uma coisa que está dentro do capitalismo. Eu queria perguntar sobre esse comportamento das redes sociais, né? Tem uma lógica aí, né? E eu vejo que é uma lógica, eu nas redes sociais eu leio muitos comentários. Eu quase ler, né? O que as pessoas colocam. Invariavelmente, muitas, eu não vou ficar citando nomes aqui de futebolistas, ou de esportistas, ou de celebridades, mas eu vejo assim, mas indivíduo, esse cara pode, porque ele é milionário, ela pode, porque ela é rica. Então, quando a gente vai vendo o discurso, fazer uma análise do discurso, desses comentários curtos, a gente percebe que
para uma parte considerável de pessoas, não sei qual percentual, espero que seja pequeno, mas enfim, mas eu lendo, eu vejo que são muitas pessoas que seguem essa lógica, essa ética do dinheiro. O indivíduo tem dinheiro, ele pode. Né? Ele pode tudo. Sim. Né? Ele extrapola a ética, ele extrapola até inclusive a lei. Né? E esse indivíduo pode. Então, essa lógica neoliberal, para não usar essa lógica capitalismo selvagem, mas essa ética, essa normativa, essa conduta neoliberal é muito interessante. Né? Se coloca o dinheiro à frente de tudo. E, ao mesmo tempo, quando você colocou o termo, muitos desses indivíduos têm uma vida, ou transparece uma vida progressista. E aí você pergunta, as redes sociais, elas promoveriam esse tal do progressismo neoliberal? Então, essas ideologias... Estamos tão preocupados com as minorias, estamos tão preocupados... eu sou muito preocupado, eu acho que são questões seríssimas. Né? Estamos preocupados com as minorias, preocupados com os negros, com a população de rua, a população em situação de rua. A comunidade LGBTQIA+. No fundo, será que isso não é apenas uma nova roupagem do neoliberalismo? Isso dá dinheiro, dá like. Sim, as ações caritativas, né, elas são interessantes. Né? Porque às vezes o indivíduo que faz a caridade por fazer a caridade, por ver o bem do outro, e não fala nada para ninguém. Está cheio de gente caridosa. Só que a situação continua a mesma. Mas, enfim, mas tem aquele indivíduo que ele faz a caridade, ele publiciza, torna público, né? E esses indivíduos, eles acreditam que é assim que funciona. Vou fazer caridade, eu estou fazendo caridade, então quero aqui me promover, tudo bem, está publicizando, se promovendo, mas a situação não muda. Aliás, muda para pior. Exatamente. Porque o modelo ou o sistema não funciona. Está falido. Ou a gente altera esse estado de coisas, né? Então não funciona. E tem pessoas que insistem nisso, né? E tem um outro lado dessa questão. É que nem a questão, eu sou super a favor mesmo, quem me conhece sabe, de representatividade, acho que isso é muito importante. Mas eu tenho uma crítica, que eu acho assim, a gente fica ali, né, olha, insistindo, né, a representatividade é importante, mas isso não vai mudar o sistema, que é o que você falou. Sim. É importante? É importante, mas não é o essencial para mudar a realidade. Porque, vamos supor, tem que ter um exemplo, tem que ter um cara negro em cada programa e tal, sei lá, tem uma novela, tem que ter um cara negro. Eu acho que é muito importante, tem que ter essa representatividade, mas isso por si só não vai mudar as estruturas sociais que são totalmente desiguais, injustas no Brasil. Eu acho que temos que dar representatividade, mas ele tem que tacar o dedo na real ferida. Na ferida. Então, mas é interessante, porque essa questão das ações afirmativas que começam no Brasil, né, ali com a Constituição de 88, né, ela vai dando... É muito lento esse processo. Né? Então, você lembra lá nos final dos anos 90, começo dos anos 2000, né, as ações afirmativas, cotas. Então, todo esse povo neoliberal, enfim, esse darwinismo social, criticando, né? É uma questão de reparação histórica. Né? Tem uma questão de reparação histórica. Isso é colocar o dedo na ferida. Isso é colocar, exatamente. Então, mas quando você tem uma lei que exige, que obriga que a empresa com X dezenas de funcionários, ela tem uma pessoa com deficiência, está dando visibilidade. Sim. Ou o indivíduo negro, a mulher, a travesti, por aí vai indo. O que acaba acontecendo é que essas pessoas, de uma certa maneira, ela consegue modificar aquelas pessoas que trabalham naquele espaço e falam assim, aquela pessoa cadeirante, poxa, pessoa decente, trabalhadora, não sei o que, eu achava que atrapalhava, mas não atrapalha, muito pelo contrário, um cara extremamente criativo e tal. Ou aquela menina negra lá da periferia, menina bacana, inteligente, educada, está mudando. Então, aos olhos desses indivíduos que vivem na sua bolinha, ela começa a ter um contato e começa a mudar. E as empresas, né, os espaços privados, as empresas privadas, elas têm um papel muito importante nisso, né? De fazer com que essas pessoas se encontrem, que elas se conheçam. É lento esse processo?
Claro que é lento. Por isso tem que ter um conjunto legal, né? Um conjunto legal que a gente já vem formando aí desde 88, né? Que tente acelerar isso. Então, é muito interessante, até eu escrevi isso na minha tese, eu tenho cidadania espanhola, por causa do meu avô, Tineu, Francisco Tineu. E eu tenho cidadania por reparação histórica. Eu tenho uma lei na Espanha de 2007, que é uma lei de reparação histórica. Como meu avô veio para o Brasil fugido de um momento muito conturbado na Espanha, que durou muito tempo, né? Então essa lei é de reparação histórica. Então a minha cidadania, dos meus primos, das minhas primas, é uma cidadania que a gente só foi lá e assinou o documento. Não teve burocracias. Eu comprovei que era o meu avô, meu pai, filho do meu avô, eu, filho do meu pai, levei os documentos lá e eu sou cidadão. Essa cidadania é uma cidadania comum, de cidadão comum, goza de todos os direitos como se fosse um nacional, nascido. Isso é reparação histórica. O curioso, o paradoxo, é que você encontra pessoas que têm esse tipo de cidadania, né, por reparação histórica, e critica ações afirmativas aqui dentro do Brasil, de reparação histórica. O indivíduo ele tem esse direito, ele usufrui disso, mas ele nega esse direito ao outro. Porque ele julga que o outro é diferente dele, e esse diferente significa a inferior. Eu acredito que essas questões são importantíssimas mesmo. Representatividade, tudo. Sim. Mas me parece que há uma estratégia, que eu estou falando, há uma estratégia do neoliberalismo aí. Porque, olha, vamos falar só sobre isso, vamos fazer as pessoas focarem só nisso e vamos deixar as questões estruturais de lado. Então, não vamos falar sobre isso, é importantíssimo, concordo, mas as questões estruturais, por exemplo, eu vejo nas redes sociais, os influencers, né, para mim são progressistas neoliberais, os caras estão falando dessas questões aí, todas, tá, porque isso faz sucesso, eles fazem sucesso com isso, mas ninguém está falando da fome, meu, é um problema, o Brasil tem que resolver esse problema. O mercado, o mercado é um eufemismo para capitalismo, tem um modo de operar. O que a gente está vendo nos últimos anos é o ESG, né, o Environmental Social Governance. Então, são as empresas que, para serem mais bem pontuadas no mercado de ações, elas têm que ter ações sociais e ambientais, né? Tem fundos de investimento nisso. Tal. Então, você vai pegar essa galera que você está falando, né, esse progressista neoliberal, né? Eu tenho vários alunos assim, e as pessoas fazem isso, elas não sabem o que elas estão fazendo. Eu acho que as redes sociais, elas potencializam. Esse neoliberalismo. Exatamente. Aí o indivíduo, você entra, eu faço com os meus alunos, eu peço para os meus alunos, pesquisem empresas, tal. Elas vão lá, as empresas têm uma coisa muito bacana de responsabilidade social, de governança, de responsabilidade social, ambiental, tem programas, tem coisas maravilhosas. Tem até uma empresa aí que transporta comida aí, que tem lá na sua carta de intenções, tem lá que fala que vai financiar o veículo elétrico para o entregador. O papel aceita tudo, mas tem empresas muito sérias, que seguem o que elas colocam ali, não é só intenção, faz investimento, tem compromisso, faz investimento, e as suas ações são valorizadas, né? Então tem uma lógica por trás disso, mas tem os incautos. Sim. Que não se apercebem disso. E aí vira um discurso, vira essa questão da superficialidade. Eu não vou ficar citando o nome das empresas porque não cabe. Em aula eu falo, mas aqui não cabe. Pode falar, viu? Não. Aqui tem liberdade. Enfim, mas tem empresas muito sérias e tem outras pouco sérias e outras nada sérias. Ou os dirigentes dessas empresas pouco sérias, esses dirigentes eles não descobriram, eles não sabem o que é uma lei de reparação histórica, não sabem o que é ação afirmativa, porque esse indivíduo ele está embebido, esse dirigente ele está embebido do racismo, da homofobia, de que ele acha que não tem, ele é um negacionista com as questões climáticas. Mas o mercado está fazendo, as pessoas estão fazendo, o concorrente está fazendo, vou fazer igual, vou colocar no meu site aqui. Então, isso talvez a gente seja um exemplo do seu tal progressismo neoliberal. Que eu acho que é muito potencializado pelas redes sociais, eu acho. Sim, claro, e aí potencializa. Né?
que a gente começou a falar sobre... De uma coisa. Mas isso que é legal, né? Esse papo é um papo informal mesmo, né? A gente poderia ficar aqui falando horas, professor, sugando aqui a sua sabedoria. Não, que é isso. Mas a gente está chegando no final do nosso... Sim. Caminhando para o final, né? E temos um momento que é o momento cult, que é o momento que tanto eu quanto os entrevistados fazem uma indicação de livros. Eu quero indicar esse livro aqui, que eu recebi do ex-prefeito de Piracicaba, o Barjas Negre, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Alguns bons exemplos de Piracicaba, ele escreveu, né? Juntamente com Miromar Rosa, e um livro muito interessante para a gente compreender a nossa cidade, né? O que tem acontecido em Piracicaba. É muito legal para você que é piracicabano ou você que tem interesse aqui pela nossa cidade. Vale a pena ler este livro aqui do Barjas Negre. E agora, bom, a minha indicação, como eu falei lá no início, né, fica aqui o livro, o autor, na realidade, Jean Baudrillard, filósofo francês, né? Especificamente esse livro Simulacros e Simulação. É um livro que foi publicado em 1981 na França e em 1991 em Portugal, né? Eu, para falar a verdade, não sei se foi publicado aqui no Brasil. Mas em Simulacros e Simulação, ele fala justamente um pouco, eu até falei um pouco aqui, né? Quer dizer, nas minhas falas eu recorri ao Baudrillard sem citá-lo, né? Em Simulacros e Simulações ele mostra, vejam, ele publicou em 81, bem distante das mídias, né, da internet. Mas se a gente pegar essa teorização dele, a gente aplica hoje. E é interessante que essa teoria dos simulacros, ela foi aplicada no filme Show de Truman, no filme Matrix e no 13º Andar, que são filmes de 98 e 99. O próprio Baudrillard, quando ele veio, acho que ao Brasil, ele deu uma entrevista, ele já morreu já há algum tempo, ele deu uma entrevista para o Estadão, dizendo que o filme que melhor utilizou da teoria do simulacro deles foi o Show de Truman. Então, para quem quiser entender o que é simulacro, assiste o Show de Truman, ou seja, o indivíduo cria uma realidade que não é real, né? Mas ele passa a acreditar que aquilo é real. Então, é uma simulação que na cabeça desse indivíduo, dos indivíduos, se torna real. E isso é o simulacro. Quando o indivíduo ele passa a acreditar que aquilo que ele vive é real, é o simulacro. E ele nem discorda daquilo. Então, para quem tem dúvida, assiste o filme Show de Truman, com Jim Carrey, né? Que é um filme que não fez pouco sucesso, mas é um filme extremamente importante, né? Então, na época, quando ele foi lançado, em 98, 99, 98, o Jim Carrey tinha feito Máscara. Então, veio aquele papo de comediante, aquelas caras e bocas. Eu não sei se ele foi o ator mais indicado para ver esse filme, que é um drama. O Show de Truman é um drama, né? Eu não vou dar spoiler aqui para quem não assistiu, mas enfim, assistam um filme, que é extremamente importante. Então, é viver aquilo que eu julgo ser uma realidade. Se eu estou naquilo que eu julgo, que é o simulacro, todas as minhas relações, minhas decisões e as minhas relações vão se pautar no simulacro e não fora dele, né? Então, nas redes sociais, o que a gente vê muito é justamente essas pessoas estarem dentro de verdadeiros simulacros, ou simulacros até coletivos. Assim, isso é muito interessante. Fica essa minha indicação aí do Simulacros legal. E Simulação do Baudrillard, dentre vários outros livros. Bacana. Tá bom? Muito legal o autor, né? Apresentando um autor novo pra gente. E agora a gente vai para o momento final, que é o momento do nosso ping-pong. Eu apresento uma palavra, uma frase, um conceito, e você dá a sua definição. Então vamos lá. Educação é? Tudo. O Brasil em 2022? Esperança. Esperança. Família. Sustentáculo. As redes sociais deram voz? Para todos. Espiritualidade e fé? Necessário, sobretudo nos dias de hoje. Muito bom. Um sonho? É um sonho que eu tenho há muito tempo, desde que eu me conheço por gente, talvez com 15, 16 anos, um ser social, político, né? De ver esse país sorrir, com barriga cheia, né? Com trabalho e com a gente ultrapassar a questão da esperança. Não é ter mais esperança, é ter uma realidade mesmo.
né? Porque na minha geração nós escutamos muito que nós seríamos a geração do futuro. E a gente vem andando muito devagarzinho para isso. Então, me dói muito, na cidade que eu moro, a gente vê lá mais de 30 mil pessoas em situação de rua. Dói muito ver famílias inteiras, né? Então, o meu sonho é esse, a gente ter uma sociedade mais equânime e mais justa. Muito bom. Professor Rogério, eu quero te agradecer pela participação aqui no CUT, pela aceitação do convite, e foi uma grande alegria conversar com você. Tenho certeza que quem está nos acompanhando agora também foi muito beneficiado por essa conversa. Espero que seja a primeira de muitas outras. Tá à bom? vontade. Muito Então obrigado. nós estamos chegando ao final de mais um CUT e eu quero pedir para você que está assistindo esse programa para, em primeiro lugar, se inscrever no nosso canal de Piracicaba. Você pode também nos seguir lá nas redes sociais, @canal de Piracicaba no Instagram, no Facebook. Peço para você deixar um like, dar essa força para a gente, dar uma moral, deixa um like e também acione aí os sininhos das notificações para você receber aí as notícias, né, do canal de Piracicaba. Temos conteúdos de segunda a sábado, todos os dias quase nós temos conteúdo, programas novos no canal de Piracicaba. Então é isso, eu aguardo você na próxima segunda-feira para mais um CUT. Valeu, galera!